ideia, a priori, é a gente fazer um apanhado aqui, né, sobre a Simone de Beauvoir, sobre o pensamento existencialista dela, né, já que a gente já veio falando sobre os demais, e aí eu achei interessante porque aqui a gente pode fazer a discussão de forma mais dinâmica, né, a gente vai discutindo aqui pensando um pouco de uma forma mais dinâmica do que na aula gravada. Então, vamos lá, vocês assistiram a primeira aula, todo mundo assistiu a primeira aula que eu fiz lá, um pouco sobre a biografia dela e tal. Viram? Assistiu? Alguém não assistiu? O Thaleson assistiu. Assistiu também. Ótimo, maravilha. Então hoje a gente vai falar, né, especificamente sobre a obra dela, né? Porque a gente falou mais sobre a vida, falamos um pouco sobre a obra, mas de uma forma bem mais geral, né? Lá na aula sobre a biografia dela. E hoje a gente vai tentar focar um pouco mais no pensamento dela, né? Em específico o livro de maior ênfase da Simone de Beauvoir, que é o Segundo Sexo, né? Que é assim o livro base, né, do pensamento dela. Mas vai ser uma questão bem alta da É a mais óbvia das óbvias, né? Porque eu sempre faço as questões mais fáceis, outras mais quebra-cabeça um pouquinho. É a primeira. Sempre faço essas questões assim mais tranquilas. Então vamos lá. A primeira foi quem? Quem foi, né? Tá aí, ó. Simone de Beauvoir, só pra gente lembrar ela aí, pra quem não viu, quem não conhece, tá aí ela. Ela foi... teve um relacionamento, né, com o Sartre durante a vida toda, né? E desenvolveu um pensamento existencialista, né, próprio. Claro que ambos, né, se influenciaram mutuamente, e aí é possível perceber aspectos da filosofia dela na obra do Sartre também na dela. Eles criticavam um trabalho do outro, né? Então sempre que alguém ia publicar algo, ela entregava as coisas, né, para ele poder ler, ver, criticar e ao mesma forma ele. Então ela vai desenvolver, né, a base, né, assim, a obra que tornou ela, vamos dizer assim, um dos grandes expoentes dessa corrente filosófica foi o Segundo Sexo, né? E o que essa obra traz, né? O próprio nome já propõe muita coisa, né? Segundo Sexo, ela vai trabalhar em específico, né, a questão da mulher na sociedade ocidental, na sociedade contemporânea. E aí quando eu falo contemporânea, é contemporânea dela. Claro que o livro dela, né, é visto como ainda, né, um livro bastante atual, apesar dele ter sido publicado lá em 1949. Então quando eu falo contemporâneo dela, né, ela escreveu sobre a mulher dentro do contexto no qual ela viveu. Mas o livro dela ainda é um livro bastante valorizado no sentido de pensar a situação da mulher, a condição da mulher na nossa sociedade, né? Já mesmo 70 anos depois, né? Mais de 70 anos depois. Esse livro, né, ele é ainda hoje considerado uma das bases, né, do movimento feminista, justamente por trazer, né, as discussões acerca da relação de gênero, né, das relações de gênero de maneira geral, com um foco, claro, muito mais voltado para as mulheres. O movimento feminista ele passa por várias etapas, né? E aí assim, a história do movimento feminista ela é dividida em fases, vamos dizer assim, né? A primeira fase do feminismo e tal, não sei o quê. E essa obra ela seria aí um dos marcos da chamada segunda onda, né, do feminismo. Você tem a primeira onda, que tinha ali as sufragistas que lutavam pelo direito do voto e tudo mais, e acabam conquistando, né, esse direito ao longo da primeira metade do século XX. E aqui ela vai trazer um novo aspecto, né, outras questões agora que iam para muito além daquilo que a primeira onda do feminismo trazia, né, reivindicava, que era o voto. Então aqui ela vai ampliar essa questão da liberdade, da própria afirmação da mulher de uma forma muito mais ampla do que o que se pensava anteriormente, né?
nessa perspectiva, pessoal, vamos dizer assim, né, a linha central, né, dessa obra do pensamento da Simone de Beauvoir é trazer a ideia de que o ser homem e o ser mulher não estaria ligado única e exclusivamente a uma condição biológica, né? Então, o que ela vai pensar é justamente isso, né? Que ser homem e ser mulher dentro da nossa sociedade é uma condição que não está ligada apenas à nossa natureza biológica, né? Não é à toa, o livro dela, O Segundo Sexo, ele é dividido em dois, é como se fossem dois tomos, né? São dois, como se fossem dois livros. No primeiro ela vai discutir os mitos, né, acerca da construção da ideia do que é mulher. Aí ela vai partir, ó, da noção biológica, né, explicando o que seria, né, dentro da perspectiva biológica, o que seria ser mulher. Dentro da perspectiva psicanalista, né, então ela vai avaliar, por exemplo, a obra do Freud, né, que é o pai da psicanálise, vamos dizer assim, o Freud, o Adler. E ela também vai avaliar a perspectiva materialista, né, que é a perspectiva do Friedrich Engels, né, que pensou juntamente com Marx. E ela vai criticar, né, esses três pressupostos. Ela também vai investigar, por exemplo, as explicações antropológicas, por exemplo, né, para o que seria a feminilidade, o que seria a mulher dentro das sociedades ao longo do tempo. Né? E ela vai demonstrando, né, no livro, que esses modelos, eles na verdade eram bastante insuficientes para explicar o que de fato é a mulher e ao mesmo tempo era insuficiente para explicar a situação de opressão na qual as mulheres viviam. Né? Então, é justamente a partir dessa perspectiva que ela vai pensar, né, a condição da mulher dentro da nossa sociedade. Por isso que a Simone de Beauvoir ela traz assim essa mudança de perspectiva, porque a forma como ela vai abordar o problema, né, a gente diz que é uma abordagem histórico-cultural, né, na perspectiva em que ela vai avaliar como esses mitos, né, essas noções se construíram ao longo do tempo, e ela vai atrelar muito do que significa, né, essas relações de gênero a uma perspectiva cultural, a uma perspectiva social, a uma série de valores que são construídos, reproduzidos e impostos socialmente. Né? Então, aqui teve uma 2015, eu acredito, não lembro agora exatamente o ano, mas eu acho que foi 2015. Teve uma polêmica muito intensa em relação a uma questão lá do Enem, né? Que trazia uma citação do livro, né, do Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, no qual ela faz aquela afirmação que é a mais famosa dela, né? Não se nasce mulher, né? Torna-se mulher. E isso Em causou assim. 2016. Hã? Em 2016. Não entendi, Stephanie. Fala. Essa citação dessa talvez não foi em 2016. Pronto, pois é, acho que foi 2015, 2016, por aí. E aí causou uma polêmica gigante, né? Porque, como assim? Torna-se, se a pessoa já nasce com determinado sexo e não sei o que e tal. E isso, na verdade, demonstra uma incompreensão profunda, né, do pensamento dessa filósofa, né? Porque o que ela vai trazer é justamente isso, né? É que o órgão sexual ele não seria suficiente aqui, né, dentro da perspectiva histórico-cultural, vamos dizer assim, para definir o que significa ser homem, né, e o que significaria ser mulher dentro da nossa sociedade. Claro que isso é um aspecto, né, ela coloca justamente isso. Isso é apenas um dos aspectos que estão atrelados à questão do gênero, né? Mas não é o definidor, né? Na concepção da Simone de Beauvoir, o que caracterizaria o homem e a mulher não é especificamente a questão do órgão reprodutor. Né? Então, ela vai estabelecer aqui, justamente pensando essa questão, ela vai estabelecer uma diferença entre a ideia de sexo e gênero. Então, a Simone de Beauvoir, ela é, vamos dizer assim, né, um marco nesse processo de pensamento, justamente
porque ela traz a questão existencialista. Lembra o que o existencialismo dizia? Que o ser humano primeiro existe, depois ele desenvolve, ele define, né, a sua essência. Então, na concepção existencialista, nada é a priori. Tudo é consequência, né, das escolhas que um determinado indivíduo ele faz ao longo da vida. Então, assim, teoricamente, né, na perspectiva existencialista, nós não nascemos já com uma essência definida, né, dizendo o que nós vamos ser ou o que nós não vamos ser. Nós vamos, ao longo da vida, aprendendo, escolhendo, tomando decisões, agindo, e é a partir disso que a nossa essência ela seria construída. Então, dentro dessa perspectiva, é aqui que ela vai pensar essa relação, o que é o sexo, o que é o gênero, né? Porque ela vai colocar o seguinte, ó, o sexo, né, ele está atrelado à questão biológica, né? Então, a espécie humana ela é definida biologicamente, né, de certa forma, aí, entre os dois sexos aqui, né, no caso, o macho e a fêmea, assim como, né, os outros animais, espécies que existem no mundo, né, no planeta. Ou seja, aqui sim você tem uma questão que é genética, né, que é uma questão que foge vamos dizer assim, ao domínio social, né? Com exceção das questões vamos dizer assim, né, de propriedade genética, né? Por exemplo, o hermafrodita, né, que aí tem os dois órgãos, mas geralmente um não funciona, ou outras questões que possam surgir em decorrência, sei lá, de uma deformação genética, né, de um processo genético, algo do tipo. De maneira geral, você vai ter essa dualidade macho e fêmea, né? Então, aqui, esse aspecto biológico é o que seria o sexo. Então, o que seria o gênero na perspectiva da Simone de Beauvoir? O gênero ele seria estabelecido socialmente, né? Então, aqui você teria o homem e a mulher. Quando ela fala isso, o que ela quer dizer é que estabelecido socialmente quer dizer que ser homem dentro de uma determinada ele varia de sociedade para sociedade, bem como ser mulher, né? Então cada sociedade ao longo do tempo e dos espaços, né, ao longo pelo mundo afora, teria uma série de comportamentos, valores, enfim, condições, imposições que definiriam essas duas categorias socialmente, né? Então, quer dizer, na perspectiva dela, não é necessariamente o órgão sexual que vai definir o gênero de uma determinada pessoa, de um determinado indivíduo. Na verdade, é como a sociedade na qual aquele indivíduo está inserido percebe aqueles comportamentos. É só um exercício bem simples, né? É só a gente investigar, por exemplo, quais são os comportamentos, por exemplo, no Brasil, que são, vamos dizer assim, definidos como comportamentos femininos, né? Como comportamentos de mulheres. O que se espera das mulheres, por exemplo, no Brasil? E aí, se você fizer uma pesquisa rápida, você vai ver uma série de características que perpassam, né? Que são, vamos dizer assim, impostas socialmente e são cobradas, né, das mulheres. E coisas, né? Se você pega essa mesma questão, né, essa mesma dúvida e vai investigar isso, por exemplo, sei lá, no Paquistão, por exemplo, você vai ver que lá você vai ter outras categorias, outros comportamentos, outros valores que vão definir o que significa ser homem ou ser mulher. Então, é por isso que a Simone ela vai trazer essa ideia, né, de que o gênero ele seria estabelecido socialmente. E aí explica justamente aquela frase que ela falou, né, que na humanidade, né, entre os seres humanos não nasce a mulher, né, nasce o indivíduo fêmea, né, mas a mulher ela vai ser construída ao longo do tempo, a partir da educação, dos valores que são passados, dos comportamentos que são ensinados, né, por meio da educação e tudo mais. Então,
esse, né, seria o pensamento base aqui para entender qual é o pensamento aqui da Simone de Beauvoir. A mulher, a ela, né, principalmente, é interessante porque ela coloca o seguinte, né, ela diz assim que o homem na sociedade que nós conhecemos, sociedade patriarcal, ele se coloca como, por exemplo, a relação entre os polos elétricos, né? Tem os polos, né? O positivo, o neutro e o negativo. Só que ela coloca que a relação entre homens e mulheres ela não igualitária no sentido de que o homem seria, por exemplo, positivo e a mulher o negativo e ambos estariam, né, de certa forma, em oposição, mas em igualdade. Mas eles estariam, o homem, na verdade, na sociedade que a gente vive, ele seria o positivo, né, aquele que impõe, literalmente, e o neutro, né, porque ela coloca justamente essa ideia de que, por exemplo, a palavra homem, né, ela é utilizada tanto para definir, tanto para definir o indivíduo masculino, né, da humanidade, então o homem, como também ele é utilizado para definir a própria humanidade como um todo, como gênero neutro, né? Então, quando eu digo assim, o homem já avançou muito, eu não estou me referindo ao indivíduo necessariamente do sexo masculino, eu estou me referindo à humanidade, né? É só a gente pensar, por exemplo, quando você tem um coletivo de pessoas, se forem 10 mulheres e apenas um homem, ainda se chamam eles, né? Então, quer dizer, isso na perspectiva da Simone, ela demonstra justamente essa essa imposição, né, que o homem ele se coloca tanto como o positivo como o gênero neutro que abarca todo. Elos, né? Pois é. Stephanie, quer falar alguma coisa? Não, vai fazer. Pois é, então quer dizer, você tem essa perspectiva, né, a palavra, né, como a palavra ela também evidencia, né, toda uma série de valores culturais, né, sociais que são reproduzidos de uma forma constante. Então ela coloca justamente isso, né? A mulher ela seria então o negativo, mas o homem ele seria o positivo e o neutro juntos, né? Então a mulher então nessa situação ela ficaria ali, né, submissa, imposta, né, a ela uma condição de outro, né, que é não ser homem, né, não ser o homem. Quer dizer, é uma coisa que por si só já demonstra essa cisão. E é interessante porque no segundo sexo ela vai tentar justamente definir em que momento isso ocorre, né? Como é que se dá essa divisão entre homens e mulheres, a partir de que momento você vai ter essa opressão de um sobre o outro, né? E aí é interessante porque ela avalia, né, como eu falei, do ponto de vista biológico, né? E aí ela vai, por exemplo, avaliar a questão da força física, condição, estatura, tamanho do cérebro e tal, não sei o quê. E ela vai dizer que isso não é suficiente, né? Como é que será? Sério, né? No, no, Na questão psicanalítica, né? Também vai se trazer as questões do inconsciente, né? Que o Freud pensa em relação a, enfim, a mente coletiva de maneira geral, mas que se centra muito mais numa perspectiva masculina, que também não explica o comportamento e a opressão que as mulheres sofrem, e na perspectiva econômica também, né, quando ele pensa, por exemplo, Engels, né, a relação, por exemplo, da propriedade, da herança, né, que foram tiradas da mulher e colocadas sobre os homens, também justificaria justificaria assim, né, explicaria a origem dessa desigualdade. E ela vai dizer também que essa condição econômica ela também não é suficiente, né, já que a relação entre homens e mulheres ela é diferente da relação que existe entre as classes sociais, né? Então, e aí ela vai demonstrar, por exemplo, que os operários lá no século XIX eles se uniam contra os patrões, mas muitas vezes ocorria também de se unirem contra as mulheres porque como o trabalho feminino era mais desvalorizado, né? Tanto monetariamente como socialmente,
eles acusavam as mulheres, né, muitos acusavam as mulheres de roubar os postos que teoricamente pertenceriam aos homens. Então, e as fábricas preferiam contratar muitas vezes mulheres porque eram mais barato, né, a mão de obra. Então isso demonstra como a relação entre homens e mulheres ela estaria muito além da questão das classes sociais, a questão econômica. Então aí você vê como ela vai investigar profundamente essa questão, né? E aí ela vai chegar a algumas conclusões, né? Então a primeira delas é que a sociedade ela é dominada pelos homens e esses homens eles reservam, né, à mulher um papel subalterno, né, submisso, inferior, por meio dos padrões sociais, né? Então vários padrões são construídos historicamente, né, dentro de uma determinada sociedade e esses padrões eles vão determinando a condição das mulheres. Aí se a gente pensa, por exemplo, sei lá, a questão do casamento, né? A questão da virgindade, a questão dos comportamentos femininos. Então, as mulheres ficam vedadas a uma série de comportamentos, aquilo que se espera delas, né? Por exemplo, a questão do cuidado da casa, do cuidado é, da maternidade. Então, tudo isso são comportamentos, são padrões que foram construídos ao longo do tempo e que, na perspectiva da Simone, elas engendram, né, aí uma condição submissa à mulher na sociedade que nós conhecemos, né? Então, seria o questionamento desses padrões, a partir do momento que se passa a questionar esses padrões, entender como eles se produzem, que seria possível libertar a mulher dessa opressão, né? Não é à toa que se a gente observa dentro da nossa sociedade, a mulher geralmente ela acaba recebendo, né, na maior parte das vezes, a culpa, né? Então é muito comum a história lá né, a mulher, sei lá, fez isso e aí por causa disso mereceu aquilo que acontece com ela, sei lá, muito comum, né, você ouvir. Tava de roupa curta e aí por isso, então porque não se dá o respeito, porque não pode sentar assim, porque não pode se comportar dessa forma, do cidadão respeito, eu acho que né? dá até uma risada, assim, tá? Pois isso reflete, Stephanie, justamente, né, esses padrões que são impostos. Eu costumo trazer essa questão. Ele também já teve uma briga grande dos caras. Pois se você analisa, basicamente, o esforço. Como é, ô Débora? Pode falar. Todos machistas. Pois é, né? Se a gente analisar assim minimamente, né, por exemplo, o processo educativo, e quando eu falo de processo educativo, pessoal, eu estou falando bem amplo, não estou falando só da escola, né? Falo da casa, porque as brincadeiras elas também educam, né? Então, por exemplo, se você pensa no ambiente lúdico, né, da menina, da criança, da menina criança, né? Você vê que ele já engendra em si, ele carrega muito fortemente esses padrões sociais, né? Quando a gente vê, por exemplo, os brinquedos que as meninas geralmente ganham, né? Então, geralmente é o bebezinho que ela tem que cuidar, é o fogãozinho, é a panelinha, né? Então, já nisso se apresenta toda uma série de comportamentos que são esperados dela, né? Quando ela se tornar mulher, né? Então, quer dizer, é um processo... Falando de brinquedo, a minha... Quer falar? Pode falar. A minha tia, a que mora aqui em cima, ela é cozinheira, sabe? Ela trabalha com... Ela não trabalha, mas ela tá comprando muita comida, essas coisas assim. Sim. Daí que o meu primo, ele foi beber a minha ele pediu, tava chegando perto do aniversário dele e tal, e aí a minha tia... A minha outra tia, que mora em São Paulo, chegou, né, veio pra cá e tal, tudo bem, tá todo mundo, tá? Aí ela deu um conjunto de carrinhos, daquele que vem no americano, Sim. que chama Hot Wheels, Wheels, três, assim, né, os originais e tal. E aí ele ficou muito feliz, só que aí ela pegou e falou, ele falou assim,
Ai, mãe, mas eu queria era um conjunto de panelinhas pra cozinhar aqui. Ó, a senhora, ele falou, né? Aham. Aí a minha tia pegou e falou assim, menina, negócio de panelinha, não sei o quê, coisa de menina, negócio de panela, não sei o quê, é com carrega, não sei o quê. Aí a gente pegou e falou, por que você não panelinha? Olha, aqui, então, briga, que tá... Eu só de brinquedo, que a criança tem uma bolsa de panelinha, qual a necessidade? Sim, ó, e como eu falei, né? Isso é... meu parque, né? Hã? É um brinquedo. Pois é, isso é justamente, né, uma externalização do que se espera, né, do que se espera tanto de um como de outro, né? Então, são determinados comportamentos que definem o que é ser menina, já que existem comportamentos de meninas e comportamento de meninos, né? Então, essas questões, né, é o que, dentro da perspectiva da Simone, vão construir a ideia do que é ser mulher, do que é ser homem numa determinada sociedade. Claro que a linha que separa, né, os dois, ela é um tanto quanto tênue, né, e muitas vezes chega a ser muito turva, assim, de não se saber exatamente o que separa o comportamento feminino e o comportamento masculino. Nem sempre essa linha ela é bem clara. Claro que na maioria das vezes quando você vai parar para perguntar, por que você simplesmente sempre gera uma discussão, porque às vezes você vai perguntar, não tem nenhum porquê, porque tem que ser, porque é assim, é assim porque né? Se você pensa, por exemplo, na questão da roupa, então há uma definição, hoje em dia, né, há uma clareza, né, entre essas questões, por exemplo, da roupa. Inclusive, quem lembra, foi uma propaganda, não lembro de qual era a loja, mas tinha alguma loja que fez uma propaganda que a mulher vestia a roupa do homem e aí depois os dois trocavam e voltavam na hora. Aí gerou uma polêmica também, uma polêmica meio tensa, né? Mas é interessante porque a propaganda ela traz isso, né? Ela traz esse questionamento, né? Até que ponto de fato há uma distinção clara em relação a isso. Se você pensa, por exemplo, nos comportamentos, mulheres devem sentar-se de uma determinada maneira, né? Homens devem sentar-se de uma outra determinada maneira. Não, homem não tem essa restrição. Pode fazer porque eu sou homem. Nossa, mano, eu também. É muito comigo por causa. Porque eu me sinto muito, tipo, desleixada. E aí, como, dentro direito, não sei o quê, tipo, legal, mocinha. Aí eu, toda noite você me meu jeito. Pois isso é, como eu falei, né? São esses padrões que são construídos. E aí é interessante a gente pensar que não foi aquela pessoa que está ali censurando que criou isso. Né? Na verdade, isso é muito anterior a ela. Reflexo do que ela exatamente. Por isso que eu ainda muito boca, às vezes, só quando realmente eu não consigo me segurar, mas eu não bato muita boca porque eu penso que a pessoa já vive inteira com aquilo ali, porque casa, escutando na família. A família é o primeiro contato que a gente tem. Sim, sim. Então, a pessoa já foi a vida inteira, também precisa chegar e, poxa, você chegar e tal. A pessoa com certeza vai defender aquilo que ela vem trazendo, música. Ok, não sei como. Pois então, isso, né? Isso tudo quando ela traz essas questões, ela já coloca justamente isso, né? De que é uma coisa que é herdada há muito tempo, né? Por isso que a gente diz que é uma análise, né, histórico-cultural, porque está ligada a um aspecto histórico que foi sendo construído e reproduzido né, constantemente, e algo que está profundamente atrelado à cultura, né? E é interessante porque ela vai mostrar, por exemplo, as diversas visões que se tem sobre a mulher ao longo da história. Então, por exemplo, como a mulher é percebida na antiguidade, por exemplo, no Egito, na Mesopotâmia, ela é percebida da mesma forma, por exemplo, na Europa medieval, e aí ela demonstra que não, né? Que na verdade ela é bem diferente. E aí a nossa sociedade, né, que é fruto de um processo de aburguesamento, não sei o que e tudo mais,
ela é igual à da Idade Média? Também não. Então a gente vai ver, ela vai demonstrando que são processos lentos, longos, né? Muito longos, mas que se são reproduzidos muitas vezes de forma quase imperceptível. Quase que imperceptível. Não é à toa que uma grande maioria, tanto, né, principalmente entre os homens, muitas vezes não chegam nem a ter consciência daquilo que reproduz, daquilo que faz. Então, quando a Simone ela escreve isso, para você ter noção do impacto desse livro, ele foi colocado pela Igreja Católica como um dos livros proibidos, tá? Um livro, justamente por conta, porque trazia, né? Imagina só, na década de 50, né? 49, início da década de 50, você tem um livro que traz essas reflexões. E aí pensa assim, se hoje, nós estamos no século XXI, né? 2020, década de 20 do século XXI, ainda causa tanto rebuliço, tanta questão, tanta polêmica, né? Imagina lá na década de 50, então quer dizer, por isso ela é considerada uma das grandes pensadoras, né? E aí ela fala justamente isso, né? Os comportamentos, os valores transmitidos pela sociedade ocidental, nossa sociedade contemporânea, eles corroboram para a manutenção dessa situação, dessa condição, né? De opressão, né? Dos homens sobre as mulheres. Claro que, novamente, a Simone escreve isso lá na década de 50, de lá para cá o feminismo passou por vários momentos, muitas conquistas, né, foram conseguidas de lá para cá, mas de maneira geral ainda é possível ver muito isso que a Simone ela coloca pra gente na nossa realidade. Basta a gente olhar o mundo de forma mais atenta e a gente vai perceber muitos desses mecanismos aí que a gente está comentando, né? Pois é, Isaac, perfeito, né? Inclusive, Isaac, no livro ela discute, por exemplo, a perspectiva medieval que tem uma participação muito intensa da igreja, né? Na Idade Média, a gente já falou bastante, né? Que ela coloca, por exemplo, as duas imagens, vamos dizer assim, quase que antagônicas, que são atribuídas à mulher numa determinação, vamos dizer assim, né, daquilo que se esperava delas, que era, de um lado, a imagem santificada da Virgem, né, a Virgem Maria, a ideia da maternidade como elemento característico, né, da mulher e tudo mais, ao mesmo tempo que colocava-se sobre a mulher a imagem da Eva, né, a Eva pecadora que leva o homem a sucumbir ao pecado também, né? Então colocava-se essas duas imagens antagônicas sobre a mulher e a partir em ambas, né, a mulher ela estaria sujeita, né, submissa ali aquilo que era imposto a ela pelo homem, né, pelos homens de maneira geral, né? Então a gente pensar a questão da opressão as mulheres sofrem, né? É uma questão complexa que só pode ser entendida realmente se a gente volta, né, muito atrás, porque é muito difícil entender como esses mecanismos se construíram olhando apenas para o presente, né? O presente ele já é o reflexo de todo um processo de construção. Então, é bem complexo. Aqui eu trouxe uma citação dela, né, que eu acho interessante, que é justamente ela traz essa questão, né, de como a emancipação da mulher ela mudaria a sociedade de tal forma, mas que elementos fundamentais se manteriam, né? Ela coloca assim, emancipar a mulher é a recusa de confiná-la das relações que ela carrega do homem, não para negá-las. Ela está dizendo que emancipar a mulher não é negar, né, necessariamente o homem, né? Deixá-la ter sua própria existência. Mas deixar escolher. Isso aqui é um aspecto interessante, porque assim, por exemplo, né, muita gente confunde, né, a ideia de que o feminismo ele seria o oposto do machismo, né? O feminismo seria então a imposição das mulheres sobre os homens, né? Seria uma inversão do princípio.
E na verdade não, né? Não, são apenas... A proposta seria, né, justamente a da igualdade, né, entre os gêneros. Né? Então ela está colocando justamente isso. Ó, ela coloca assim, né, deixá-la ter sua própria existência independente e continuar, no entanto, existindo para ele também. O reconhecimento mútuo de cada um como sujeito, cada um ainda existindo para o outro. Ela está colocando aqui o quê? Em questão mesmo de igualdade, né? Não é a negação um do outro, mas ambos sendo reconhecidos como sujeitos iguais, existindo um para o outro, né? A reciprocidade da relação não vai eliminar com milagres desejo, possessão, amor, sonho, aventura, trabalhados na divisão de seres humanos em duas categorias separadas. E as palavras que nos movem, dar, conquistar, unir, não vão perder seu significado. Ao contrário, quando nós abolimos a escravidão de metade da humanidade, que ela está falando das mulheres, né? De metade da humanidade, juntos com todo o sistema de hipocrisia que isso implica, então a divisão da humanidade vai revelar seu significado genuíno e os casais humanos vão encontrar sua forma verdadeira. Então está colocando justamente isso, né? De que o que existiria, né, é a imposição de uma metade sobre a outra metade da humanidade. Né? Então, somente a partir do momento que se emancipa essa outra metade é que se teria aí uma relação verdadeira, né? Uma relação de igualdade e não uma relação de imposição e opressão, que seria aquilo que ocorre no cotidiano. Né? Então, de maneira geral, é isso, né, o pensamento dela. Claro que aqui é o resumo do resumo do resumo. Né? Para entender mesmo, só vai lendo o livro mesmo. É bem bacana o livro dela. Tem umas resenhas na internet aí, quem quiser procurar. Eu acho que eu devo ter alguma por aqui. Eu posso, se alguém quiser depois, é só me falar que eu mando lá no Google Class. E aí vocês dão uma lida. Porque o livro é bem extenso, né? Então é isso. Tá? Alguma dúvida aí sobre ela, sobre alguma coisa, algum questionamento, algum comentário sobre alguma coisa que gostaria de falar? Não? Tá todo mundo tranquilo? Deu para entender o pensamento aí da Simone de Beauvoir? Não. Eu já lido sobre ela, onde quer fazer filosofia. E aí eu li e aí eu tô entendendo. Tá tranquila, né? Eu acho que dos existencialistas, eu acho que ela é uma das que, né, é tranquila, assim, né, em relação ao pensamento dela. E eu acredito também, né, que para as meninas rola aí uma identificação aí, né? Demais. Pois é. Eu acredito que você lê pensando muito na própria condição, né, de como se encontra, né? Então é isso. Por isso é tão bom de ler, acho que... Como é? Eu tô dizendo, acho que por isso é bom de ler, porque é muito... Na minha opinião, eu gosto de ler coisas que eu consigo comparar com a minha realidade, consigo... Não sei, me sinto mais conectada, sabe? Sim. É muito bom, né? Você lê e consegue se identificar de certa forma, né? E perceber aquilo que você está lendo na sua realidade. Isso é muito importante, até mesmo porque nos ajuda a pensar a nossa própria realidade, né? Pensar de forma crítica, né? Que é o fundamental, né? E essa é a perspectiva da filosofia, né? Pensar de forma crítica a realidade que a gente naturaliza. Porque o que ocorre, e ela traz isso muito bem, é que naturalizou-se a, entre aspas, inferioridade feminina. Isso é normal, né? É assim que tem que ser, porque sempre foi, né? Exatamente. Então, essa naturalização, ela vai demonstrar que, na verdade, não tem nada de natural, né? É um processo que foi construído e que, da mesma forma que foi construído, pode ser desconstruído, né? Já que ela traz justamente isso para questionar esse modelo. Então, pessoal, é isso, tá? O TD tá lá tem o link lá. Quem não tem o link, quem não imprime em casa, acho que lá na escola já estão imprimindo, né? Vocês façam aí. Eu acho que a nossa discussão já deu para resolver. A Débora já resolveu, não foi, Débora? Foi isso mesmo? Já. Ah, tá. Pois é, então ótimo. Né? Quem... Diz. Pode dizer. Fale. Débora.
Tchau. Calma. Oi. Fala, Demais. tu respondeu já o teu TD? Já. Ah, tá. Tranquilo. Tá bom. É sobre ela, né? Quem não respondeu, aí já dá pra... Mais tarde eu vou postar essa aula aqui. Vocês, quem não assistiu, avisem lá que vai estar mais tarde no YouTube, aí já assiste. Bom? Então, pessoal, valeu. Ah, não, peraí, deixa eu anotar aqui o nome de vocês, porque vale ponto, né? O ponto. Porque, né? Ó o ponto. Um postinho não quer demais, hein? Rapaz, sem ponto quebra as pernas, professor. Exatamente. Calma aí, 2 minutos aí. Só pegar aqui. A Bia. Ixi, a Stephanie saiu. Oi. Eu não sei. Nossa, eu não tinha escutar agora que eu tinha visto que ia ter aula tua. Ah, tu viu agora, né? E aí eu não sabia aula, né? Tu nunca faz aula, né? Nela, ele faz uma a cada 3 meses. Ah, mas porque eu não dá pra gravar toda semana não. Porque tem 1000 coisas pra gravar e eu fico bastante quando tem live. Live nono, hoje é quando, hein? 25. Vamos lá. Eu já vou já na nossa série. Stephanie. Amanhã. Nono. Amanhã. Stephanie. Agora falando que tu não fez nenhuma aula de história. Ah, é verdade. Não, mas eu vou fazer agora. Quando terminar o esquema da Segunda Guerra Mundial aí, eu vou fazer. Aí não vou não, porque a gente... Ai, foi mal. Peraí, pessoal. O Thaleson quer fazer uma pergunta. Pode fazer, Thaleson, não tem problema não. Pode fazer. Fala só um pouquinho mais alto que eu não tô ouvindo direito. Eu queria saber o que é argumentação a priori. O que é argumentação a priori? O que seria o a priori, né? O a priori é aquilo que vem antes. Aquilo que vem antes. Então toda vez que a gente fala assim, determinada coisa é a priori, quer dizer que essa coisa ela é anterior a algo. Então, por exemplo, tô pensando aqui, peraí. Sei lá. Foi definido o retorno das aulas. Isso. Porém, a priori, todos precisam da máscara, tal. Tipo assim, é exatamente mais ou menos isso, né? Então, por exemplo, em relação ao retorno, a priori, quer dizer, primeiramente, está previsto para o dia 1º, né? A priori. Por quê? Ainda não aconteceu. Está previsto. Pode ser que mude. Se mudar, aí é a posteriori. Entendeu? Deu para entender aí, Thales? Mas e uma argumentação a priori? Depende do contexto, né? Porque, por exemplo... assim é ruim de dizer. Pois é, porque depende do que é que você está querendo se referir de fato. Uma argumentação a priori, de fato, é uma argumentação provavelmente anterior, sei lá, se for a uma comprovação, uma experimentação, é uma possibilidade. Vamos supor, eu penso, por exemplo, uma hipótese. Quando eu penso numa hipótese, eu estou criando uma explicação a priori. Então, uma hipótese é uma explicação a priori. Quer dizer que eu estou pensando numa explicação antes de testar. A partir do momento que eu testo, aí eu posso definir se aquela minha explicação está correta ou não. Mas, a priori, a explicação é aquela. Deu para entender? Mais ou menos? Acredito que a argumentação seria mais ou menos a mesma coisa. Estou entendendo. Mas aí quando o cara está falando sobre direito... Sobre o quê? Direito, tipo... Constituição, essas coisas. Sim. Ele está indo pro lado do direito natural, algo que vem antes mesmo de qualquer coisa. O direito natural O direito natural seria aquele que é básico, que todos têm e que já nascem com ele. Tá. Entendi. Certo? Que já nascem com ele, que é independente de qualquer coisa.
Por exemplo, a vida. A vida é um direito natural, né? Um direito que eles também são chamados de direitos inalienáveis. Não podem ser retirados. Pelo menos dentro da Constituição, né? Do Estado de Direito. A vida, a felicidade, né? A busca da felicidade, isso aí tudo aí são considerados direitos naturais, né? Todo mundo tem. Nasce com isso, né? Entendi. Entendeu? Deixa eu continuar aqui anotando aqui. Qualquer dúvida podem perguntar aí, pessoal. Não necessariamente precisa ter a ver com a Simone, não. Se tiver com a Simone, ótimo, né? A gente já aprofunda aqui a discussão. Aqui. Quem mais que tá na live? Beatriz Félix. Oi. Não, eu tô só anotando os nomes pra garantir o pontinho aí de vocês. Deixa eu ver. Érico é da tarde, né? Érico. Tem mais alguém da manhã? Vitória. A Vitória é Jennifer, né? Certo. Nome tarde agora. Lá. Tem Débora. Tem Érico. Oi? Érico é da manhã ou da tarde? Não me lembro. Ah, o Érico é da manhã, né? Foi. Ok. Aí tem Mirelle, eu acho que é Mirelle, né? Ainda bem que ela mudou. Era Mirelle preguiçosa, coisa terrível, meu Deus. Helena. Isso, eu vou falar aqui, vocês me dizem se tá todo mundo, se faltou alguém, ó. Stephanie, Thalisson, Beatriz, Tavares, né? Aí a Esther, o Isaac, a Bia Félix, a Vitória, Jennifer e o Érico. Aí da tarde, Débora, Mirelle e Milena. É isso mesmo? Faltou alguém? Carlos. A Débora da manhã, gente. Ah, não. A Débora é da Não, é tarde. da tarde. Calma. Todo mundo fica me confundindo. Carlos. Porque era pra ser, né? Na verdade, é muito cedo errado. Eu fui negar Tá vendo aí, ó? Isso aí é karma, viu, ô Débora? Ia estar de manhã e não tá. A Débora da manhã, gente, meu Deus. Então, pessoal, é isso. Valeu por vocês terem assistido. Sempre bom revê-los. Oi, Não precisa falar sobre História da próxima semana. qual vai ser o quê? Conteúdo de história da próxima semana. Próxima semana a gente vai dar continuidade. A gente vai falar sobre algumas questões da Segunda Guerra Mundial ainda, que ainda faltam ser discutidas. Ah, entendi. Principalmente porque eu vou falar um pouco sobre Holocausto e essas paradas aí, que é tensão, né? Aí eu gosto de... Verdade. Uma slide. Duas Bacana. Eu não quero assistir só porque eu não gosto de ver mais só. Não, mas eu acredito... Ei, Fecha os olhos. tipo isso. Então a gente vai falar ainda sobre algumas coisas relacionadas à Segunda Guerra Mundial e aí a gente encerra o assunto para dar continuidade. Eu acredito que isso a gente vai fazer na sala já, né? Porque aí já tá... Dia 5 a gente volta. Pois é. Agora que era de campo de concentração, seria separado. Quer fazer o quê? Não entendi. Repete aí, por favor. Jennifer? Travou, foi tudo agora. Jennifer? Bugou, eu acho que a áudio bugou. Bugou. Acontece demais comigo, tão longe. Acontece. Principalmente com a Estela. Vê se ela destrava aí. Se ela destravar, Mulher, escreve, Vitória. Dá certo também. Não sei o que é, não. mulher, saudade. Acho que ela travou mesmo. Então é isso. Sair aqui, tá? Não, tudo bem. Quem tiver que sair, valeu. Tchau pra vocês. Bons estudos. A gente se encontra lá na escola. Pra quem vai. Se cuidem. Você também. Tchau. Tchau.
Tchau, tchau, Tchau. gente.